Uma pessoa foi na agência do seu banco esses dias com R$ 150 mil e o gerente ofereceu para ele uma previdência privada. Talvez muitos de vocês já se depararam com essa situação, de chegar na agência ou na corretora e te oferecer uma previdência privada, e é sobre isso o assunto do nosso vídeo de hoje, previdência privada, os cuidados que você deve ter antes de fechar uma previdência, porque você pode se dar muito mal nesses investimentos. Eu vou até compartilhar aqui com vocês aqui uma tela mostrando um pouquinho sobre essa previdência específica que foi oferecida para esse meu cliente, para esse meu aluno. Então, vejam, é uma previdência muito sem risco, que só praticamente compra títulos do Tesouro pós-fixados, o Tesouro Selic, né, ou a LFT. E repare que a rentabilidade dessa previdência está abaixo do CDI. E a taxa de administração é 1,5%. Então, vejam, qual que é o sentido de fazer uma previdência que tem uma rentabilidade baixa, abaixo do CDI? Olha só, a gente tem dois tipos de previdência privada disponível nos bancos e nas corretoras hoje. A PGBL com P e a VGBL com V. V de vida e P de plano. Então, a PGBL, você consegue diminuir o seu imposto de renda pago até 12% da sua renda. Porém, isso não é um benefício, isso é um diferimento. Você vai deixar de pagar esse imposto agora e vai pagar todo ele depois quando você resgatar a Previdência. E o PGBL, o imposto lá no final, que começa com 30%, se você para no meio do caminho, nos primeiros 2 anos, se você for resgatar, você resgata 30% a menos do que você depositou. Porque o PGBL, o imposto no final é sobre o patrimônio total depositado, né? Não sobre depositado e com os rendimentos, e não sobre os rendimentos. Então, isso é uma coisa que é muito delicada. Então, depois de 10 anos, você tem o benefício da alíquota mínima de 10%. Então, quando você resgatar daqui a 10 anos, você vai tirar 10% do total aplicado, não só sobre o rendimento. Então, se uma previdência que te dá o benefício do diferimento do imposto de renda agora, mas depois e não tem uma rentabilidade adequada, é uma rentabilidade realmente significante, e você depois paga, quando for resgatar, você paga 10% sobre o valor total, pode ser que não tenha valido a pena ficar 10 anos na Previdência, né? E o outro plano, o VGBL, ele não tem o benefício do diferimento fiscal, ou seja, você não consegue abater do imposto de renda os valores que você está pagando, né? Então, veja que não adianta você ter esse benefício se você está investindo numa previdência muito ruim. Então, geralmente, quando os meus alunos me perguntam sobre previdência, eu falo assim, poxa, vamos analisar a rentabilidade. Então, eu me deparo com rentabilidades como essa e fico decepcionado. E falo para a pessoa, olha, se você entender um pouquinho mais de investimento, você vai conseguir ter uma rentabilidade melhor e usufruir muito melhor desse dinheiro lá na frente. E também é o seguinte, a previdência, o seu dinheiro fica travado. Se você tirar antes do prazo, você vai perder muito dinheiro. Você fazendo os investimentos, você vai ter uma rentabilidade melhor e o seu dinheiro não fica travado, não fica preso, né? Então, o gerente do banco, o assessor da corretora, eles são doidos para vender previdência porque pagam boas comissões. E é por isso que eu faço a minha mentoria sem me associar a empresas, porque eu consigo realmente passar o melhor para os meus alunos, falar o que realmente é importante, o que é mais rentável, aonde é mais rentável, aplicar fora do Brasil, porque se você depender do seu assessor, do gerente do banco, eles vão te oferecer coisas nas quais eles ganham bastante comissão. Então, olha aqui, ó, outra previdência da mesma instituição aqui, são dois tipos diferentes, então percebam que a rentabilidade abaixo do CDI. Isso, em 10 anos, é uma diferença muito grande. Se você aplicar no Tesouro Selic, você vai ganhar praticamente 100% do CDI e uma previdência que não te está dando nem tá aqui 80% do CDI, e depois você vai ter que pagar 10% do patrimônio total para a gestora, né, para o imposto, né, para a receita, é muito dinheiro perdido, né? Então, repare aqui, ó, que a Previdência aqui, ela está rendendo aqui nos últimos 12 meses, está aqui, ó, 90% CDI, nos últimos 6 meses, 89% CDI. Então, você vai investir numa coisa que está rendendo abaixo do CDI, e depois você ainda vai perder 10% do patrimônio total. Quando você compra o Tesouro Selic,
né? Você vai ter rentabilidade de 100% do CDI. Quando você resgatar, você vai pagar 15% sobre o ganho, não sobre o patrimônio total. Tá? E outras pegadinhas da Previdência. Se você faz uma Previdência, passa 10, 15, 20 anos aplicando nela, e depois você escolhe, por exemplo, como você vai receber. Se você vai receber tudo de uma vez ou vai receber uma renda por um prazo determinado. Né? Você vai dividir aquilo ali em alguns meses, em alguns anos para receber. Dependendo da forma como você escolhe isso, se você pagou durante 10, 15, 20 anos e quando você começar a receber o benefício, se você por acaso morre em 2 anos, o resto do dinheiro que está lá vai para a seguradora, não vai para os seus herdeiros. Então, tem que ficar muito ligado nisso, em como você realmente faz uma previdência. Tá? E outra, previdência não é investimento. Previdência é classificada como seguro. Então, é um seguro que você vai receber lá na frente. Se você morrer, dependendo da forma como você faz a previdência, esse prêmio pode ir para a seguradora ao invés dos seus herdeiros. Então, tenha bastante cuidado com isso. Nas minhas mentorias, quando eu vejo alguém que já tem previdência, a pessoa fala, olha, já fiz uma previdência, como é que eu vou fazer daqui para frente? Então, eu sugiro, geralmente, não depositar mais na previdência, começar a fazer investimentos, e a gente pode fazer uma portabilidade para uma previdência melhor. Por exemplo, essa daqui, ó, ela é uma previdência que tem uma pegada global. Então, como a previdência é uma coisa para longo prazo e a bolsa americana ela tem uma performance melhor do que a brasileira, além do dólar, né, questões como essa, então eu prefiro fazer uma previdência como essa, que está com uma rentabilidade acima do CDI e ela tem uma alocação global, ou seja, ela está investindo em dólares, em papéis internacionais, que vale muito a pena. Essa outra previdência aqui também é uma previdência multimercado, não é pós-fixada. Ela tem um pouquinho mais de risco? Tem, mas está conseguindo entregar no longo prazo uma rentabilidade melhor. Então, se você tem, né, vou parar aqui de compartilhar, falar com você, se você tem uma previdência, procure lá no gerente do banco qual que foi a rentabilidade nos últimos 12 e 24 meses. Se foi abaixo de 100% CDI, você está precisando reformular essa tua previdência para poder ter um ganho maior e não se decepcionar muito lá no final. De repente, em vez de depositar na previdência, começar a fazer os seus investimentos no Brasil, fora do Brasil, para ter realmente uma segurança, conforto, qualidade de vida lá na frente. Tá? E não se decepcionar depois de ter depositado 10, 15, 20 anos, na hora que você for usufruir, você vê que não está rendendo, não rendeu da forma como você queria, e aí já vai ser tarde demais. Então, por isso que eu hoje não trabalho em instituição financeira, depois de ter trabalhado mais de 30 anos, e hoje eu faço a mentoria individual e em grupo para te ensinar realmente a fazer bons investimentos. Então, esse é o recado de hoje. Um forte abraço e até um próximo vídeo.